primeiro passo que a gente tem que entender é o seguinte. Qualquer dúvida, vocês mandam aí no chat que eu vou estar lendo, vai subir aqui também na tela, a gente vai acompanhando. Hoje a gente vai falar de função afim, tá? Beleza? Primeiramente, vamos falar de função afim ou função do primeiro grau e assim sucessivamente. Tranquilo? Quando eu falo de função afim, quando eu estou falando de função afim, eu estou falando da seguinte informação. F de x é igual a x mais b. Ou eu também posso estar falando de y é igual a x mais b. Tranquilo? Rodrigo, e o que isso quer dizer? Deixa eu ver até se o meu histórico carregou, porque eu estou ficando meio ruim das tecnologias ultimamente, né? Vai que eu não tenha só gravado e não tenha postado, né? Porque eu gravei sem gravar. Aí vai que eu tenha postado sem postar, né? Vai que, né? E é isso. Aí presta atenção. Quando eu falo de função afim, ela pode vir na prova descrita dessas duas maneiras. E eu consigo entender, logicamente por isso aqui, ó. Peraí, deixa eu até anotar aqui de roxo, de laranja. Esse cara é igual a esse, ó. E esse é igual a esse. Então, logicamente, se essas coisas são iguais, eu posso afirmar que f de x é igual a y. Sendo que algumas pessoas elas não conseguem entender isso tão visivelmente. E o que é que a gente vai trabalhar aqui? Eu queria ver se vocês sabem quais são os tipos mais comuns que aparecem na prova do Enem de problemas. Um exemplo. Vocês sabiam que tem um problema que cai quase todos os anos, que é sobre a montagem do problema. Qual é a montagem? A lei de formação. Sendo que para montar a lei de formação existem alguns tipos. Que tipos são esses? Aí vamos para o primeiro tipo, tá? Ele chega para você e diz o seguinte, probleminha bem tranquilo do táxi. Já batido para todo mundo. Ele chega e diz o seguinte, ó, eu, Rodrigo, vou voltar para casa, certo? Vai acabar aqui a aula, vou pegar um táxi para ir para casa. Quando chega o taxista, eu chego para ele e falo, moço, quanto é que vai dar daqui para minha casa? Ele diz, Rodrigo, quantos quilômetros são? Aí eu falo, ó, o senhor cobra quanto? Eu posso calcular para você, porque eu sou professor de matemática. Aí ele fala, beleza, eu até não sou tão bom em matemática, então já fica até mais legal se você calcular isso para mim. Ó, vocês falam para mim? Aí ele chega e fala o seguinte, ó, eu cobro R$2 por quilômetro rodado. E eu cobro R$5 de bandeirada. Então, o que é que acontece? Eu sei que se eu andar um exemplo, vamos dizer que daqui do estudo para minha casa seja 10 quilômetros. Se ele disse que ele cobra R$2 por quilômetro, então é 2 vezes 10. Mais o seu fixo, que independente da quantidade de quilômetros, vai estar sempre cobrando. Então ele vai estar me cobrando mais quanto? R$5. Então 2 vezes 10, 20, mais 5, 25. Então a minha corrida daqui do estúdio para minha casa seria R$25. Todo mundo entendeu? Todo mundo sacou? Massa. Sendo que esse de problema já é muito batido. O que é que o Enem faz? Chega para mim e diz o seguinte, ó, sabendo que o senhorzinho taxista não é tão bom em matemática, Rodrigo quis ajudar o senhorzinho a sempre ter a resposta na mão, passar a lei de formação para os passageiros. Qual é a lei de formação? A lei de formação é isso aqui, ó. F de x é igual a x mais b, y é igual a x mais b. Então o que é que vai acontecer? Eu tenho que montar a minha lei de formação em relação a isso aqui. Isso é um dos primeiros problemas que aparecem na prova. Então o que é que vai acontecer aqui? Ele chega, tá? Ele chega e fala o seguinte, ó, monta a lei de formação, o cara vai lá, ó, problema 1, vou botar P1. Aí o que é que ele fala? Pediu para montar a lei de formação, né? E eu lembro o quê? Que ele fala que ele cobra R$2 por quilômetro rodado. Então, 2 vezes x mais a sua taxa, que independente da quantidade de quilômetros. Então, pode ficar 2 vezes x ou o próprio 2x mais 5. Tranquilo? Rodrigo, mas eu vejo às vezes na prova algo assim. Tem algum problema? Não. É a mesma coisa. A gente terminou de comentar a seguinte informação, que f de x é igual a quem? Y. Então, não vai mudar nada em relação a isso. Então, o que é que vai acontecer? E o que é que vai acontecer? Nós entendemos a seguinte informação, que essa função afim, né? Essa função afim, ela é bem tranquila. Isso é um tipo de problema. Sendo que quais são os outros problemas que podem acontecer?
Um exemplo, o cara pode chegar, ele pode chegar aqui, vamos botar aqui um problema, vamos montar um gráfico aqui, tá? Montamos um gráfico aqui, tá? Montando esse gráfico, todo mundo sabe que eixo aqui é o eixo X e todo mundo também sabe, lembra, que eixo aqui é o eixo quê? Y. Tranquilo? E o que é que vai acontecer? Nós entendemos a seguinte informação. Qual a seguinte informação? Vamos montar um problema com alguns pontos. Com alguns pontos. E eu vou fazer outra pergunta. A primeira pergunta que a gente fez do problema foi qual? Foi achar a lei de formação a partir de um texto. Vamos imaginar que tivemos um problema e ele falou, ó, o Rodrigo foi pegar uma corrida, chegou um taxista, ele disse que cobrava 2 km rodado e uma taxa fixa de R$5. Qual é a lei de formação? Aí todo mundo compreendeu. Massa, legal. Mas aí ele poderia ter feito o quê? Poderia ter feito essa mesma pergunta para achar essa mesma resposta, mas feito a partir de um gráfico. Como assim um gráfico, Rodrigo? Ele poderia ter dito, ó, Rodrigo estava em João Pessoa resolvendo várias coisas e ele estava sem carro. Com isso, ele precisou usar o táxi várias vezes. Então ele fez basicamente 2 corridas. Ele fez uma corrida de 10 km, outra corrida de 20 km, tá certo? Aí o cara vai lá e faz, beleza. Aí o que vai acontecer? Ele disse que eu fiz uma corrida de 10 e uma de 20. Sendo que ele já vai dar o quê? Os valores. E aí? Quer entrar? Só dá boa Ei, tarde. deixa eu te dizer, amanhã vai ter calcinha preta lá em Guarabira, na Festa da Luz. Mentira. Jura você. Eu só não vou porque Silvana saiu de calcinha preta. E aí eu não me sinto mais... Ei, bicho, eu queria uma camisa dessa. Tu quer? Eu já vou te dar uma. Eu vou comprar magníficos, calcinha preta, vou comprar várias. Eu vou comprar minha pra tu. Pronto, Boa aí- tarde, como aí- estamos? A gente vai dar aula assim. Só assim, vai ser a farda agora do curso. Inclusive eu tô pensando na camisa desse ano, a gente fazia assim, nesse modelo. RK mais RP Vaz. Cadê aqui os meninos? Boa tarde, minha gente. Como é que nós estamos por aí? Estamos tudo em paz. Tá todo mundo... Ó, todo mundo dizendo que tá todo garoto de óculos. Sabe o que tá parecendo? Nerd. Não era isso que eu ia dizer, não. Mas eu tô com cara de intelectual agora. Tu quer saber o que é, não? Não, eu quero não, porque vindo de você eu tenho medo. Quando eu terminar a aula, aí você me diz. Amo a camisa, tá? Show. Eu amei. Eu quero uma isso. dessa. Vou comprar uma pra Rodrigo. E vai ser a farda do curso agora. Vai ser a farda do curso, tá, gente? Vocês vão dar todos com o nome, calcinha preta. Daqui a pouco eu chego aqui pra avisar, tá? Foi só pra dar uma boa tarde. Daqui a pouco eu volto. Ei, mas Rodrigo versão 2026, meu amigo, tá focado. Já foram quantos quilos? 6. 6 fucking quilos. Deixa o homem, por favor, uma máquina. Agora com esse óculos, Vá-se embora. Vá. eu digo na minha aula. Ei, aí do nada a aula cai e aí fica, não sei o que, não sei o que, ela fala falando para as paredes, a gente já sabe o que foi. Ó, vamos lá. Presta atenção. A gente sabe, né, que a questão que eu tinha falado, eu tinha dito o quê? Que era 2x mais 5, correto? Aí eu já vou substituir uns pontos para que a gente volte para isso, mas a gente não sabe que isso aqui existe, tá? Então, o que acontece? Vou colocar pontos aqui aleatórios. Vou colocar como 10. 10, deixa eu ver aqui, botar aqui o pontinho. 10 vezes 2 mais 5, 25. Então, aqui tá ok. Vamos colocar aqui 20. Vinte vezes 2, 40. 45. Tá? Aí presta bem atenção. O que é que vai acontecer aqui? Se você perceber, ele vai chegar aqui e vai dizer o seguinte, que isso aqui é os KMs, ó, lá no gráfico da sua prova, e aqui vai ser o valor. Tranquilo? Tranquilo? De boa para todo mundo? Ok? Sim? Aí presta atenção. Vamos ignorar isso aqui, tá? Vamos ignorar isso aqui. Isso aqui a gente sabe, é o que a gente vai procurar para chegar, mas a gente não sabe. No problema chegou, ele disse, ó, Rodrigo fez 2 corridas, uma corrida ele fez 1 km, 10 km e pagou 25. Rodrigo fez uma segunda corrida de 20 km e pagou 45. Qual é a lei de formação que
Rodrigo, que é praça por essa corrida de táxi. Algo desse tipo. Aí, beleza. Oxê, peraí que eu travei o celular aqui. Eu preciso estar acompanhando aqui o chat. Pronto, abri de novo. Oxe, travou de novo. Pronto. Foi. Aí presta atenção. Eu vou apagar aqui pra gente poder trabalhar essa ideia, tá? A gente sabe que lá a resposta tem que dar 2x mais 5, tá? Aí vamos lá, vou ensinar vocês. Esse problema pode vir de duas formas. Ou ele pode vir assim, tá? Ou eu vou aproveitar até esse outro espaço aqui, ó. Vou usar até esse outro espaço. Porque ele também poderia vir dessa forma. Já que a gente vai deixar esse espaço aqui morto, né? Para poder fazer as contas. Aí vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que aqui seja km e aqui valor. Tranquilo? Aí aqui andou 10 km, pagou 25. Andou 20, pagou 45. Tranquilo? De boa para todo mundo? Ele poderia vir dessa maneira ou dessa maneira. Isso aqui, o cálculo é o mesmo, tá? É o mesmo cálculo, nada vai mudar. E o que é que vai acontecer? Rodrigo, ele quer saber a lei de formação. Tem quantas maneiras? Cara, vai ter umas 2 ou 3 maneiras. Eu vou trabalhar 2 com vocês. A primeira é usando o sistema linear, que é muita conta. Sendo que o que é que acontece? Muita gente não gosta de fazer porque é trabalhoso. É o que eu falo para os alunos. É trabalhoso, eu concordo com você. Muito trabalhoso. Porém, quanto mais contas eu souber fazer, vai ficar mais fácil as outras contas. Não é uma coisa obrigatória, tanto que eu vou mostrar 2 formas. A mais complicadazinha, que é com o sistema, e a mais fácil, para que você consiga entender. E aí até vou dar umas dicas para que você perceba que você consegue fazer até mentalmente, só olhando o gráfico. Beleza? Olha para cá. Preste bem atenção. Quando a gente chega aqui, eu tenho 2 pares ordenados. Que pares ordenados são esses, Rodrigo? Eu tenho o par ordenado 1 e o par ordenado 2. Que pares ordenados são esses, Rodrigo? 10 em x e 25 em y. Então vai ser 10 e 25. E eu vou ter o meu segundo par ordenado, que vai ser 20 em x e 45 em quem? Em y. Então eu tenho esses 2 pares ordenados. Se você perceber, a gente entende que km é o x, que também seria 10, ó. E aqui a mesma coisa, só muda a escrita. Um está em forma de gráfico de plano cartesiano e outro está em forma de tabela, que também é gráfico. Tranquilo? Aí o que é que vai acontecer? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar da seguinte informação. Lembra que assim que começou a aula eu coloquei a lei de formação aqui, ó. F de x é igual a x mais b. Sendo que eu disse que a gente poderia usar quem? Y é igual a x mais quem? B. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um desses pontos, vamos dizer que a gente escolheu o primeiro ponto já, tá? Pegou o primeiro ponto e vai substituir. Sendo que eu entendo que o ponto 10 e 25, 10 é x e 25 é y. Aí eu substituo aqui. Quem é o y? Não é 25? Então vai ficar 25 é igual a A, que eu não sei o valor. O valor de x é 10 mais b. Então isso aqui vai ser 10A mais b igual a quanto? 25. O que é que eu terminei de descobrir aqui? A lei de formação da minha primeira equaçãozinha. Nem a minha lei de formação, a minha primeira equaçãozinha. Rodrigo, mas eu consigo resolver algo com isso aqui? Não. Aí eu preciso do quê? Do meu segundo ponto. Por isso que eu preciso sempre de quem? De 2 pontos. Aí vamos ao segundo ponto. Mesma ideia. Vai substituir aqui também. Sendo que nesse caso o meu y agora é quanto? 45. Então vai ficar 45 é igual a A vezes 20 mais B. Que vai ficar 20A mais B igual a 45. Rodrigo, depois que eu faço isso, que eu pego essas 2 equações, eu faço o quê? Aí a gente vai começar quem? O sistema. Que eu falei que era a parte mais trabalhosa. Vai ficar 10A mais B igual a 25. 20A mais B igual a 45. Tranquilo.
E o que é que eu faço agora? Como é que eu posso fazer? A gente precisa fazer o quê? Fazer o sistema. Aí a gente pode usar adição, subtração, adição e substituição. Tranquilo? Ah, Rodrigo, como é que eu posso fazer? Gente, se você perceber, aqui já está pronto e fácil. Se você perceber, se eu multiplicar aqui em cima por menos 1, isso vai ficar menos 10A menos B igual a menos 25. E aqui embaixo vai ficar 20A mais B igual a 45. Aí vamos lá. Eu devo 25 e tenho 45. Eu fico com quanto? 20. Eu devo B e tenho B. Quando eu pagar, eu fico sem nada. Eu devo 10 e tenho 20. Quando eu pagar, eu fico com quanto? Com 10. Então, A é a mesma coisa que 20 dividido para 10. Quando eu cancelar os dois zerinhos, o A vale quanto? 2. E a gente já sabia disso desde o começo, porque a gente sabia qual era a lei, que é 2x mais 5. Sendo que na questão não fala que a gente sabia, né? Mas a gente sabe porque eu trabalhei com os mesmos pontos. Que era para você perceber que eu poderia sair de um gráfico e chegar nessa lei de formação. Ele poderia falar e eu também chegar nessa lei de formação. Ah, Rodrigo, então se A vale isso, como é que eu acharia B? Aí B a gente vai fazer a seguinte informação. B vai ser feita da seguinte informação aqui, ó. Vamos pegar um desses dois pontos. Eu vou pegar a primeira, que está 10 vezes A. Qual o valor de A eu substituo, que é 2? Mais quanto? Mais 5. Mais 5 não, mais B. Oxe, estou dando a resposta. B igual a quanto? 25. 2 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Mais B é igual a 25. Aí eu te pergunto, que número somado com 20 dá 25? 5. De boa para todo mundo, a gente conseguiu chegar, tá? A gente conseguiu chegar na mesma resposta, tá? Daquele outro, porém tinha toda essa conta. E o que é que acontece? Você percebe que é extenso, é cansativo? Por que é cansativo? Você tem que fazer um sistema. Então, a partir do sistema, você tem que também saber fazer da seguinte formação. Tem que saber a parte de sistema linear ou pelo método da adição ou da substituição. Então, isso dá um trabalhozinho para fazer. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá todo mundo aí tranquilo, certo? Estão entendendo, tá de boa? Tá de boa, né? Pronto. Aí vamos para cá. Percebe o seguinte. Isso aqui foi o estilo 1 de resolução, usando o sistema. Rodrigo, tem outro estilo para a gente fazer? Sim, usando a taxa de variação. O que seria esse coisa? Eu vou botar aqui, ó, P2, porque era o problema 2, né? Que a gente fez aqui, resolvendo essa mesma ideia. E eu vou colocar aqui, ó, P3. Rodrigo, o que seria esse P3? Eu vou achar a mesma resposta, porque eu achei a lei de formação aqui, ó. Eu achei que a lei de formação era y era igual a 2x mais 5. E a gente vai achar essa mesma lei de formação agora com outra estratégia. Que estratégia vai ser essa? A gente sabe que para achar a taxa de variação, que é o meu A, é ΔY sobre ΔX. Rodrigo, que danada é ΔY? É a taxa de variação. É o delta, um que aumenta, o que diminui. Vai depender do seu gráfico. Nesse caso, ΔY vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Tranquilo? De boa? Rodrigo, e quem danado é x2 e x1? Gente, os pontos, vamos ignorar que eu ainda não tirei, tá? Vamos dizer que a gente não tirou. Eu quero calcular ali, mas eu não tirei. Aí eu olho para cá. Esse gráfico é crescente ou decrescente? Eu olho para cá, ó. Eu, quando estava com 10, fiz 25. Quando eu fiz 20, eu fiz 45. Então, esse cara aqui é o meu x1 e esse cara aqui é meu x do quê? 2. Esse cara é meu y1 e esse cara é meu y2. Tá tranquilo. Agora, eu já sei quem é quem, até porque tá aqui, eu retirei os pontos. Então, meu ponto 1 é meu x1, meu ponto 2 é meu x2. Nesse caso, olha para cá. Eu posso substituir que A é igual a 45 menos 25 sobre 20 menos 10. 45 menos 25, 20. Sobre 10, cancelou os zeros,
vale 2. Então, o meu A é igual a quanto, gente? 2. Olha a diminuição da conta que eu fiz para chegar no próprio A. Então, percebe que é um caminho até mais fácil, tá? Se você conseguir aplicar. Rodrigo, mas aí eu faço o que agora para achar B? Aí você vai pegar a sua lei de formação, que é f de x igual a x mais b, mas você vai fazer o quê? Você já sabe o valor de A, então você vai substituir. Então vai ficar 2x mais b. Como você tem 2 pontos, você vai pegar um desses 2 pontos e vai substituir aqui dentro. Nesse caso, eu vou substituir o primeiro ponto que está lá, que é o ponto 1. Que o valor de x vale 10, então vai ficar 2 vezes 10, mais b, que eu não sei quanto é que vale. Aí o que vai acontecer? Rodrigo, quem é f de 10? Cara, f de 10 é o seguinte, olha a jogada. Quando eu andei 10 km, eu paguei quem? 25. Você lembra porque era f de x igual a y? É isso aqui, ó. Quando eu tenho um valor 10, eu vou pagar um valor em y. Então, esse f de 10 representa quem em y aqui? 25. Então, eu posso pegar esse f de 10 e substituir por quanto? Por 25. Então, vai ficar 20 mais b. Aí, pensa comigo, que número somado com 20 vai dar 25? 5. Então, também achei quem? O meu valor. Tranquilo para todo mundo? Alguém não entendeu, precisa que repita. Tranquilo? Aí presta bem atenção. Presta bem atenção. Eu cheguei na mesma resposta de duas formas, ó. Eu tive aqui que montar, substituir os pontos para depois jogar para cá. Olha o tamanho da conta. Aqui eu só peguei os pontos e joguei na minha lei de formação. Rodrigo, tinha um jeito ainda mais fácil? Cara, esses são os 2 métodos que a gente usa, tá? Literalmente de conta. Mas tem outras dicas que a gente vai trabalhar com vocês que ajudaria muito. Primeiro, quando você entende que é uma taxa de variação, esse A é o seguinte, o que esse A representa? A cada valor que você anda em x, você aumenta 2 em y. É isso que ele está dizendo. Sendo que, Rodrigo, eu não consigo enxergar isso aqui. Consegue. Olha para cá. Vou apagar aqui, tá? Esses 2 caras aqui. Olha para mim aqui. Você consegue enxergar esse cara que eu estou riscando de verde? Olha para cá. Daqui para cá você deu quantos passos? Olha para mim. O que é que eu faria na hora da prova? Ah, chegou, tem um gráfico desse, tenho que achar o valor de A. Eu não chegaria e faria isso aqui. Eu estaria perdendo um pouco de tempo, até porque eu já tenho um pouco mais de experiência para fazer contas. Mas quando a gente está aprendendo, tem que aprender os dois. E uma coisa que eu falo, não é porque eu sei fazer que eu vou fazer, eu faço se tiver necessidade. Como é treino, a gente faz para treinar e melhorar ainda mais, para que quando chega esse tipo de conta, a gente consiga fazer mais rápido. Olha a ideia aqui. Primeiramente, o A é a taxa de variação, é o valor que eu ando em x e um valor que eu aumento em quem? Em y. Eu não tenho esse valor aqui, ó, não tem dado nenhum, mas eu tenho esses 2 caras. Então eu consigo entender quanto é que ele andou. E eu percebo tranquilamente que de 10 para 20 ele andou 10. Tranquilo, ele andou 10. E eu percebo tranquilamente que daqui até aqui ele andou 20. Então, peraí. Ele deu 10 passos em x e aumentou 20 em y. Então, eu quero saber cada passo que ele dá aqui em x. Porque não é a taxa de variação? Então, vamos lá. A cada valor que ele dá em x aumenta quanto em y? Ah, era só fazer o quê? Pegar esse valor e dividir por esse. Que foi o que a gente fez aqui, ó. 20 sobre 10, 20 sobre 10. Sendo que eu não precisei de quê? Montar a conta. Eu só precisei analisar quem? O gráfico, peraí, eita. De 10 para 20 aumentou 10. De 25 para 45 aumentou 20. Então, nesse caso, a cada um passo está aumentando quanto? 2. A cabeça, bum, explodindo. Então, o meu A, eu saberia que valeria quanto? 2. Tranquilamente. Beleza? Tranquilo? Então, aqui eu já vou deixar até do lado aqui, ó. F de x é igual a 2x mais alguma coisa. Rodrigo, e como eu acharia B? Aí é aqui que vem a jogada. Gente, existe uma coisa que eu amo muito de paixão, que os alunos a galera que já é meu aluno, eles sabem, que é o seguinte: toda vez que você tiver um gráfico, eu sempre procuro nesse gráfico uma coisa chamada x igual a 0. Porque quando eu tiver um x igual a 0, o valor de y é o valor de b da minha função. Então, tipo, um exemplo, se eu tiver um ponto
0 em x, o valor de y é o b da minha função, tá? É o b da minha função. Como assim, Rodrigo? Ó pra cá. Nesse gráfico, eu só dei 2 pontos. Só dei 2 pontos. 10 e 25, 20 e 45. Mas esse gráfico não está aumentando em 10 em 10? Então, indo para frente, ele está aumentando 10. Mas ele também pode voltar 10. Nada disso contra. Então, vocês concordam comigo que se por um acaso eu voltasse 10, ele não pararia aqui no zero? Ele não pararia aqui no zero? Sim ou não? Pega esse raciocínio. Se eu estou do 10 para 20, aumentou 10. Se eu volto do 10, se eu retiro 10, ele vai ter que parar onde? No zero. E eu entendo que a cada 10, o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar 20, né? A cada 10 ele aumenta 20. Sendo que eu estou voltando, eu estou diminuindo. Então, se eu estava em 25 e vou ter que diminuir 20, eu vou parar onde? Exatamente aonde? No 5. Então, o meu ponto vai estar bem marcadinho aqui. E o que é que eu pedi para você fazer? Eu disse o quê? Toda vez que você tiver o par ordenado, x igual a 0, o valor que estiver em y é o b da sua função. Esse cara aqui é quem? Ó, a coordenada é 0 e quem? E 5. Então, meu ponto aqui é 0 e 5, ó. Quando o x é 0, o y é o b da minha função. Quem é o meu b da minha função aí? Quem é o meu b? É 5. Então, eu já saberia aqui o quê? Que y não vale 5? Então, aqui, ó, mais 5. Olha a minha lei de formação. E cadê a conta? Cadê a conta que eu não fiz? Eu só fiz o quê? Analisar o gráfico. Eu só fiz trabalhar o gráfico de uma forma mais tranquila. E aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Perceberam que eu tinha toda essa conta para fazer? Aí eu poderia fazer essa, mas essa outra conta ela me dava uma facilidade para fazer de uma forma muito mais prática, que eu fiz só analisando. Ó. Eu entendi que quando ele andava 10 em x, ele aumentava 20 em y. Então era só fazer essa divisão que eu achava o valor que ele aumentava a cada passo em x, que era quanto? 2. Então esse 2 representava quem? O meu A. E se eu entendi durante as minhas aulas que toda vez que eu procuro a coordenada x igual a 0, o cara que está em y é o b da minha função, é o cara que intercepta, é o b da minha função, eu poderia fazer para frente, para trás, de trás para frente, poderia tranquilamente fazer isso. E é o que eu fiz. Eu fiz o quê? Peraí, se eu estou indo para frente, eu estou aumentando 10. Se eu diminuir 10, eu volto para quem? Para o zero. Eu achei a coordenada o quê? X igual a 0. Então, o cara que tiver com x igual a 0 vai ser o b da minha função. Eu sabia que está aumentando 20 a cada 10, então se eu diminuir 10, também diminui 20 em y. Por isso que foi para onde? No 5. Tranquilo para todo mundo, a cabeça faz BUM! Facilita muito, não é assim? Então, preste bem atenção. Esse tipo de conta tem que estar no repertório de vocês. Como assim no repertório? Não é porque eu sei fazer sistema que eu vou fazer sistema. Não é porque eu sei fazer por taxa de variação com conta e usar depois a lei de formação que eu vou fazer. Eu tenho que procurar o mais fácil, certo? Lembra, a prova são 5 horas, 2 horas e meia para matemática, 2 horas e meia para natureza, que não é 2 horas e meia, é 2 horas e 15, porque você tem 15 minutos aí para fazer de cada área o gabarito. Então, nesse caso, você tem que ter tempo. É muito pouco tempo para você fazer tantas questões. Então, o que vai fazer você ganhar questões é ter a maturidade de aplicar raciocínios de forma mais fácil. Rodrigo, e aqui, que tem essa taxa aqui, eu conseguiria fazer? Eu conseguiria fazer? Sim, com certeza eu iria conseguir fazer. Como é que você não ia conseguir fazer? Ó, pra cá. Você concorda comigo que você entendeu que aqui é o x, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar só uma apagada aqui pra gente fazer o seguinte. Ó pra cá, vamos dizer que lá na tabela ele tivesse preenchido só 2. Tá? Vamos dizer que ele tivesse preenchido só 2. Cadê o lápis preto? Tá cheio. Ele tivesse preenchido aqui 10, 20, aí aqui é quanto? 25 e 45. Tranquilo? Eu já vi uma questão da prova do Enem que pedia a lei de formação, tá? E ele fazia o seguinte, ele só chegava e dava os dois valores assim, do jeito que tá aqui. Não dava o zero. Aí o cara fazia o quê? Toda essa sistemática aqui. Teve gente que foi por lá e teve gente que foi por cá. Quando eu estava em sala de aula, eu olhei e falei, gente, certeza que vocês vão por esse caminho?
Vocês têm certeza que esse é o mais fácil, é o mais prático? Eu entendo que vocês sabem fazer, estão de parabéns. Estão ótimos. Mas não tem um caminho mais fácil para fazer? Aí disse, não, professor, tem não. Aí eu fiz, vamos lá, o que é que eu falei com vocês em sala? Que a gente poderia usar os passos, né? O que aumenta em um, que vai aumentar no outro ou diminuir. Vamos tentar fazer aqui? Ó pra cá. Daqui pra cá, se aumentou 10. Concorda? Visivelmente aumentou 10. E daqui pra cá, se aumentou quanto? 20. Então você ia conseguir entender novamente quantos passos ele dava em x e quanto ia aumentar o que em y. Fazendo a divisão, você achava o que? A sua taxa de variação. Da mesma forma que a gente fez aqui. Da mesma forma, nada mudaria. Mas olha a ideia de achar o B. Rodrigo, como é que eu acharia o B fácil, já que eu achei? Por quê? Porque geralmente a prova do Enem tem duas respostas muito parecidas. Ou tem a mesma, um exemplo, tinha os mesmos A, a mesma taxa de variação. Tinha duas respostas lá com 2 em A. E eu não sabia qual marcar, qual B marcar. Ah, Rodrigo, não precisava fazer conta também. Olha pra cá, se você está aumentando 10, se você diminuir 10, aqui seria quanto? 0. Se vai ter que aumentar 20, então tem que diminuir 20. Aqui seria quanto? 5. E a gente lembra que toda vez que o meu x for igual a 0, o valor que está em y é o b da minha função. Tranquilo? De boa para todo mundo? Creio que deu para entender essa parte aí, tá? Isso é uma parte bem tranquila para vocês, tá? Eu acho que isso ajuda muito vocês, tá? Nesse tipo de resolução. Eu acho que isso aí é uma grande vantagem, né? Que eu sempre falo, se a gente sabe fazer as contas bem, a gente quando for fazer alguns resultados, isso vai nos ajudar bastante. Tranquilo? E último comentário que eu tenho para fazer aqui sobre esse gráfico, sobre isso aqui, que pode aparecer na prova de vocês, né? Falando do básico ainda, é o seguinte. A prova, ela gosta de trazer o quê? Valores, tipo 10, 20, e chegaria e perguntava, gente, e o 30? Se aqui fosse 30, qual seria o valor? Ele poderia perguntar tranquilamente. Como eu já risquei aqui, eu vou pular aqui. Ele poderia tranquilamente chegar e dizer assim, ó, se ele andasse 30 km, quanto é que ele pagaria? Sendo que é aquela coisa, ó, se a cada 10 aumenta 20, logicamente, tá em 45, vai para 65. Isso é uma pergunta constante na prova do Enem, que muita gente às vezes se embanana com isso. E não precisa se embananar. Tranquilo para todo mundo? Vamos começar a fazer umas questõezinhas, tá? Vou deixar aqui do lado para que vocês tirem print, tá? Podem tirar o print aí. Beleza? Eu trouxe minha régua. Hoje eu não ameacei ninguém com a régua, tá? Hoje eu não ameacei ninguém com a régua porque eu estou tranquilo. A partir das próximas aulas a gente ameaça todo mundo com a régua. Beleza? Se errar as coisas bestas que às vezes vocês erram. Beleza? Vamos começar aqui as questões. Vamos trabalhar, né?